E no Jornal da Rede Alesp, agora eu tenho a convidada, né? A gente vai conversar com a Maria Domingues, que é porta-voz da Transparência Internacional. Ela nos fala aí sobre o ranking São Paulo de transparência da Covid-19. Maria Domingues, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês e falar sobre o nosso ranking da transparência no combate à Covid-19. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Quem fala com você agora é Priscila Silvério. Antes de até falar do ranking, eu queria que você explicasse um pouquinho da função dessa ONG, a ONG Transparência Internacional. O que ela faz, o papel dela e os resultados que vocês já têm obtido. Claro, bom, a Transparência Internacional é um movimento global que combate a corrupção de forma totalmente apartidária e independente. Existe em mais de 100 países já há mais de 25 anos, com sede na Alemanha, em Berlim, e nós funcionamos como forma de organização não governamental. Então, mobilizamos a sociedade civil e também trabalhamos com os principais setores sociais que estão envolvidos e que precisam dar mais transparência, como o setor privado e setor governamental. Então, trabalhamos dessa forma multissetorial para promover mais transparência, os negócios públicos e também privados, mais participação social e, assim, acabar gerando mais direitos e mais democracia. E sobre o ranking, ranking de transparência, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse ranking e o estado de São Paulo está em que posição? Bom, desde o mês passado, desde que eclodiu a pandemia do coronavírus no Brasil e que os estados começaram a gastar mais e com mais agilidade para comprar produtos e serviços também que são essenciais ao combate ao coronavírus, inclusive essas compras emergenciais que são regulamentadas por lei para acontecer, inclusive de forma sem licitação, para garantir que quem precisa mais na ponta tem esses equipamentos mais rapidamente. Exigimos a transparência dessas contratações emergenciais justamente por acreditarmos que, por elas estarem acontecendo com menos controle, de forma mais rápida, a transparência é uma forma de coibir casos de irregularidades, corrupção e fortalecer o controle social sobre essas contratações. Então, elaboramos esse ranking para avaliar desde o mês passado, então iniciamos essas avaliações em maio e damos prosseguimento a elas agora, justamente para fortalecer essa transparência e para auxiliar os estados e capitais brasileiras para produzirem mais transparência, mais publicidade, abertura a essas informações sobre as contratações emergenciais. Bom, vimos uma melhoria enorme entre o primeiro e o segundo ranking. As avaliações foram e continuarão sendo mensais. De modo geral, no primeiro ranking, a maioria dos estados estavam em uma posição regular, ou seja, não tinham ainda um nível de transparência satisfatório sobre essas compras. E agora, no segundo ranking, vimos que 12 estados e 15 capitais subiram de posições, migraram das categorias regular, ruim ou péssimo e foram para os níveis bons e ótimos de transparência. Entre esses estados que obtiveram maior de melhoria no nível de transparência está o estado de São Paulo, que no primeiro ranking ficou em penúltimo lugar, ou seja, com um nível nada satisfatório de transparência, dado essas compras emergenciais, e agora no segundo ranking subiu para a nota de 84,8 pontos, isso porque nosso ranking tem notas de 0 a 100 e subiu para um conceito ótimo de transparência. Então houve uma melhoria significativa, sim, na transparência do estado de São Paulo. Agora, e a melhora no ranking maio para junho, né? Como você vinha comentando, o que significa isso? Significa um cuidado especial com a população? De repente, a cobrança da população tem sido grande e aconteceu essa atualização? Bom, a gente atribui essas melhorias principalmente ao exercício do controle social e da ampla divulgação e pressão que foi exercida desde que publicamos o nosso primeiro ranking. Vimos que veículos de mídia locais, como o ranking avalia estados e capitais de todo o Brasil, mas também a nível nacional, deram muita visibilidade a essas notas e, mais do que isso,
nós chegamos a nos reunir com os gestores públicos responsáveis pela transparência em praticamente todos os estados e capitais, isso é, entre os 53 entes governamentais avaliados, nós nos reunimos com 40 deles e que nos buscaram pedindo orientações sobre como melhorar os seus índices de transparência. Entre esses estados que nos procuraram pedindo orientações e como melhorar seus mecanismos de promoção da transparência, por exemplo, estão inclusive o governo do estado de São Paulo. Vimos também que houve, sim, um comprometimento por parte dessas prefeituras e governos estaduais que evoluíram nos seus posicionamentos no ranking, pois foram capazes de rapidamente identificar onde precisavam melhorar e buscar orientações para isso. Agora, é interessante também a gente abordar. Você pode contar um pouco como anda o ranking nos outros estados brasileiros? Claro, bom, de modo geral, houve uma melhoria significativa em 12 estados. E vimos também, acho que o melhor resultado é que quase todos estão entre os níveis ótimo e bom de transparência. Isso não significa que ainda não há espaço para melhoria, porque apenas 2 entes governamentais avaliados gabaritaram a nota, né? Chegaram a 100. Entre os estados foi o Espírito Santo e entre as capitais foi João Pessoa. De volta aos estados, que foi a sua pergunta, vimos que apenas 2 estados ainda persistem no nível ruim de transparência, que são Bahia e Roraima. E também apesar da maioria do que chamamos de informações essenciais sobre as contratações emergenciais, que são informações como valores contratados, nome dos contratados, CPF ou CNPJ, prazos contratuais, que são informações, inclusive, que são obrigações legais prestar contas e dar ampla publicidade a essas informações, de acordo com a Lei Federal 13.979. Então, um resultado muito positivo foi que agora, nesse segundo ranking de junho, vimos que a maioria dos estados já passaram a fornecer quase que integralmente essas informações consideradas como essenciais sobre as contratações. Por outro lado, alguns itens que ainda consideramos muito importantes na nossa avaliação, como o último item que pede um órgão coletivo, comitê, ou comissão com participação da sociedade civil para o monitoramento e acompanhamento dessas contratações, ainda não é seguido pela maioria dos estados. Então, acreditamos sim que ainda há um espaço enorme para melhorias. Agora, Maria, é interessante, né? O poder público em geral às vezes usa linguagem que é muito peculiar, né, na divulgação dos dados e transparência. Você acha que a população em geral está preparada para entender essa mensagem, Maria? Olha, um dos pontos que a gente recomenda e que a gente orienta os gestores públicos a fazerem é sempre garantir a inteligibilidade desses dados. Nós sabemos que muitas vezes esses dados, ainda mais financeiros orçamentários, como sobre as contratações emergenciais, que venham à base de dados enormes, com números, nomes de órgãos, enfim, sejam facilmente encontradas, obtenham destaque nos seus portais governamentais, inclusive avaliamos isso também na nossa avaliação do ranking, e que sejam expostos de modo inteligível. Esse, por exemplo, foi um dos principais pontos que o governo de São Paulo melhorou, já que essa foi uma das primeiras perguntas dessa entrevista. Nós percebemos que em maio, na primeira avaliação, o governo de São Paulo publicava uma tabela enorme, onde misturava informações que vão desde pagamentos de servidores até compras gerais, outras modalidades de licitação, até a informação principal que buscamos, que são sobre as contratações emergenciais. Essas sim que acreditamos que tem que ter um cuidado especial com elas nesse momento, porque ocorrem de forma mais veloz e com menos controle. Por outro lado, no nosso segundo ranking, percebemos que o governo do estado de São Paulo passou a criar um painel específico para essas informações sobre as contratações emergenciais, ou seja, de modo centralizado, com algumas opções de mexer nesses dados com infográficos, dashboards mais facilmente, que tornam esses dados mais facilmente visíveis e também manipulados pelos cidadãos comuns. Acreditamos também que esses dados são muito importantes para que jornalistas se apropriem deles e assim criem suas matérias, reportagens, seus gráficos, e aí sim os cidadãos também poderão consumir esses dados, ainda que pelo intermédio do jornalismo, mas que a informação chegue na ponta em todos, em quem mais precisa, né?
E você percebe que a população se interessa por isso, se interessa pela transparência, quer saber o que realmente está acontecendo e onde o dinheiro está sendo gasto dos seus impostos? Olha, a transparência é importante sempre, é um princípio da gestão pública e até da democracia, então tem que ser prestada atenção nela sempre. A gente vê que em casos como esse, excepcionais, como uma pandemia, torna ainda mais importante a transparência, porque precisamos desses dados, primeiro, para entender o que está acontecendo, para que políticas públicas sejam formuladas com base em evidências e para que iniciativas sejam iniciativas essenciais para a vida do cidadão mesmo sejam tomadas, como abertura ou não de serviços essenciais, como finalização ou não do período de isolamento social. Então, a gente tenta chamar a atenção para a transparência, mostrando que ela afeta a vida, sim, de todos. E no caso de gastos e de contratações, vai definir se esses equipamentos, por exemplo, adquiridos, que já acumulam milhões nas compras desses bens e serviços para o combate ao coronavírus, chegarão de fato na ponta ou não. Ou seja, dá para aferir se o Estado está sendo eficiente ou não nessas compras e se quem mais precisa, quem está em postos de saúde, em hospitais públicos, vão receber esse equipamento. Então, outro indício de que a gente percebe de que a população vem prestando cada vez mais atenção à transparência foi o interesse enorme que surgiu de outras organizações da sociedade civil de se apropriarem da nossa metodologia e avaliarem também seus próprios municípios. Como a gente cobre apenas a avaliação de estados e capitais brasileiras, a gente sabe que a maioria da população brasileira não vive nas capitais brasileiras, e sim em outras cidades do interior, já vimos inúmeras organizações e cidadãos comuns se apropriando da nossa metodologia, oferecemos inclusive algumas capacitações para isso, e tomando iniciativa de avaliar seus próprios municípios, suas prefeituras e exigir também por mais transparência. Esse mecanismo que vocês usam, esse método, é possível identificar se há contratos fraudulentos, empresas que prometem, por exemplo, EPIs, a produção, e, na verdade, contratam ainda mais uma empresa para prestar esse serviço? É possível encontrar essas brechas com a metodologia de vocês? Não, a nossa metodologia não é responsável por investigar ou detectar casos de irregularidades, de corrupção, por exemplo. O que a gente faz e exige é um primeiro passo. Antes disso, é abrir informações sobre essas contratações, inclusive informações importantes, para que em seguida sejam sim detectados, facilite, né, o trabalho de órgãos de controle, de jornalistas investigativos, de outras organizações da sociedade civil, para que se torne mais fácil e mais possível identificar casos de irregularidades, inclusive cruzando esses dados com outras bases de dados. Então, uma informação super importante para isso que pedimos é o CPF ou CNPJ das empresas contratadas, né, para aquisição desses bens. Então, a gente acredita que a transparência é um primeiro passo para que essas informações estejam abertas, disponíveis, para que aí sim órgãos de controle, investigativos e jornalismo possam fazer seu trabalho identificando possíveis irregularidades e que elas sejam penalizadas por isso, claro. Olha, eu quero agradecer, Maria, a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Sempre é muito importante, né, esclarecer esse assunto de transparência, mas antes que eu me despeça, eu gostaria que você desse a informação, né, para o público, onde eles podem ter acesso direto a essas informações. É legal a gente explicar de forma didática. Claro, então se vocês quiserem acessar o ranking, assim como a nossa metodologia e a base de dados que demonstra a pontuação de cada capital e estado avaliado, vocês podem acessar o www.transparenciainternacional.org.br/ranking. Todas as informações estão lá e eu posso garantir que, da nossa parte, nosso trabalho de produzir mais evidências sobre a transparência dos estados e capitais continuarão sendo feito. Uma novidade é que continuaremos mensalmente atualizando esse ranking para identificar possíveis progressos ou até retrocessos na transparência dadas aquisições emergenciais e que a partir da próxima avaliação passaremos a avaliar também o governo federal brasileiro,
para identificar se o nível de transparência dado às compras também é satisfatório a nível federal ou não. Obrigada. Muito obrigado pela participação, Maria. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira.